Somos uma única DASA. Para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Boa noite, eu sou Roberto Giuliani, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É uma satisfação atender esse convite do Jinuan, da DASA, para participar desse curso de genética para não geneticistas. Eu já estive aqui na semana passada falando de novas terapias e hoje eu tenho a satisfação de apresentar um colega, o Guilherme Yamamoto. Ele é médico, tem residência em genética médica e tem doutorado, todos eles na USP de São Paulo. Depois ele foi fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, no Boston Children's Hospital e na Harvard Medical School. Ficou 2 anos lá, voltou há pouco, e hoje ele é Head de Inovação Genômica da DASA. E é uma satisfação ter aqui o Dr. Guilherme Yamamoto para nos falar de quando suspeitar de uma doença neurogenética. Eu só alerto para vocês que nós vamos ter, após a apresentação, uma sessão de perguntas, então, por favor, sempre podem ir fazendo as perguntas, nós vamos anotando e vamos selecionar as perguntas para o Guilherme no final. Aí. Guilherme. Muito obrigado, professor Giuliani. Uma honra ter você como o meu apresentador, né? E agradeço muito ao convite, tanto a DASA, de Jinuan, para passar essa aula sobre quando suspeitar de uma doença neurogenética. Tá? E aí eu queria começar fazendo 2 avisos. Deixa eu pegar só aqui o passador de slides. Eu queria começar fazendo 2 avisos. O primeiro aviso é que eu sempre tento, nessas aulas, fazer um pouco de piada, né? Embora nem sempre seja muito engraçado ou não tenha uma veia cômica tão boa, mas é para a gente descontrair um pouco, tá? E na verdade, com um intuito pedagógico, né? Então, se a gente está aproveitando e está prestando atenção, a gente aprende melhor do que se for um monólogo, né? E é muito difícil. Tem algumas vantagens na parte das aulas online, né? Com a pandemia, etc., que todo mundo pode ver 2 vezes mais rápido, economizar tempo, a hora que quiser, mas, por outro lado, a gente perde também a interação com a plateia, né? A gente não consegue, às vezes, ter certeza que a gente está conseguindo manter a atenção de todo mundo como deveria, tá? E o segundo, então, as piadas que eu fizer e vocês não gostarem ou acharem que não tem cabimento, por favor, relevem, tá? É só para a gente manter de uma maneira mais leve. E o segundo aviso é que eu não sou neurologista, tá? E isso, na verdade, eu acho que é uma coisa até boa quando a gente vai fazer sobre um curso de quando suspeitar de uma doença neurogenética para um não geneticista, né? Claro que se tiver neurologistas na audiência, por favor, me perdoem, tá? De antemão, mas porque significa que eu não vou dar uma aula focada, né, com o que os neurologistas precisam saber sobre neurogenética, tá? Então, infelizmente, nós, réis mortais, que não somos neurologistas, muito menos neurocirurgiões, né, a gente nem sempre sabe todo o exame neurológico da maneira que a gente deveria, que a gente aprendeu lá na faculdade, né? Para a gente, nem sempre uma alteração de marcha é tão óbvio que é cerebelar, ou que né, de núcleos da base, ou que é perda de força de membros inferiores. Tá? Então, a abordagem que eu quero mostrar para vocês hoje, ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais holística, digamos assim, do que se você realmente é um especialista em neurogenética. Tá? Então, dado esses 2 avisos, né, o roteiro da aula é o seguinte: eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o que é a neurogenética e qual a abordagem clássica,
que a gente, como eu já falei, não vai fazer, porque a gente não é neurologista, tá? Qual é a abordagem que a gente vai fazer, já que nem sempre a gente consegue dizer, é óbvio que é uma síndrome piramidal, né? E quando suspeitar que a gente precisa investigar genética. E aí eu vou entrar um pouco mais a fundo nas peculiaridades do diagnóstico em doenças neurogenéticas, principalmente com essa grande pergunta de o que o exoma não pega, tá? E se ele não pega, como que eu faço para pegar então? Porque é óbvio que hoje em dia o exoma cada vez mais é um teste em que é usado em larga escala, às vezes até mais larga escala do que deveria ser usado na prática clínica, né? Porque, como disse o holandês no Congresso de Genética Internacional em 2011 lá em Kyoto, lá no Japão, ele comentou que doctors are great, então os médicos são ótimos, but exomes are better, mas os exomas são melhores. Tá? Então, era uma piada dele também, obviamente, mas que tem um certo fundo de verdade e que tem algumas situações em que você tentar fazer diagnóstico clínico é muito difícil e o exoma, às vezes, resolve o seu quadro de uma maneira muito mais imediata e evidente. Tá? E, por final, falar um pouquinho sobre peculiaridades do tratamento, mas de uma maneira mais de dar exemplos em que pode ser usado em toda a área da genética clínica, até porque já teve a brilhante aula do professor Roberto, né, sobre tratamentos inovadores. Eu não vou focar aqui sobre tratamentos genéticos especificamente, tá? Tratamentos de neurogenética. Então, o que é neurogenética? A neurogenética é uma área que estuda qual que é o efeito das mutações, das variantes genéticas no sistema neurológico, tá? Então, neurogenética ela é muito ampla, porque neurogenética também o biólogo faz, farmacêutico faz, qualquer coisa que tenha a ver com neurologia e fator genético está dentro da neurogenética. Já a neurogenética clínica, ela é uma sub-área que estuda quais são as doenças causadas por fatores genéticos e cuja principal manifestação se dá no sistema neurológico. Então a neurogenética clínica já é um subgrupo, já está contida dentro da neurogenética, né? E obviamente, como eu já falei que eu não sou neurologista, o conteúdo da aula é esse quadradinho branco, tá? Que é só um pedaço do que a gente vai falar sobre neurogenética clínica e que, na verdade, está fora de escala, né? Você não coube no slide. Se eu colocasse a neurogenética em escala, ela tinha que ser umas 100 vezes maior do que ela está em relação ao que a gente vai ver hoje na aula, tá? Então, qual que é a abordagem clássica de neurogenética? A abordagem clássica de neurogenética é a mesma abordagem de todo o resto da medicina. Eu preciso detectar quais são os principais achados, só que no caso neurológicos, levantar as hipóteses diagnósticas e seus diferenciais, tá? Solicitar os exames adequados quando necessário, determinar o diagnóstico correto, orientar o tratamento adequado e realizar o aconselhamento para o paciente e para os seus familiares. Então, parece fácil, como toda a medicina parece fácil, o problema é você conseguir fazer cada uma dessas linhas, aí, cada uma dessas atividades da maneira em que você promove o melhor possível a saúde do paciente. Então, na abordagem clássica, como que eu faço para começar a pensar, né, nos principais achados neurológicos? Na maioria das vezes a gente divide, né, nesse caso os neurologistas, aqui eu atribuo crédito à aula do ano passado, da doutora Karina Carvalho, que ela é geneticista, mas trabalha com neurogenética, então ela tem uma abordagem muito mais neurológica do que a minha, né? E então a primeira coisa que você faz para tentar achar qual é o achado principal, os neurologistas sempre separam por qual é a topografia, né? Então qual é o local, qual é a topografia da doença, qual é a topografia que deve estar a lesão. Então, se eu tiver em córtex cerebral, em região encefálica, pode ser, né, causas de epilepsias, enxaquecas familiares, demências hereditárias, na substância branca, leucodistrofias. Se eu tenho lesões no núcleo da base, eu vou ter parkinsonismo, coreia, distonia. Se eu tenho lesões cerebelares, em geral, eu vou ter ataxias hereditárias, tá? Lesões no trato, né, motor, tá? Então, que já está indo na coluna, né, na medula, eu vou ter paraparesias espásticas hereditárias. Se for no corno anterior da medula, atrofia muscular espinhal, esclerose lateral amiotrófica. Se for no nervo periférico, quer motor ou sensitivo, neuropatias hereditárias, né? Se for na junção do nervo com o músculo, né? Então na placa nervosa, na placa neuromuscular, eu posso ter miastenia congênita.
E se for uma doença do músculo em si, que não é teoricamente do sistema nervoso, mas acaba tendo sinais e sintomas muito semelhantes, eu posso ter as distrofias e miopatias hereditárias. Então, todas essas doenças, elas são doenças da neurogenética e que a gente precisa entender um pouco melhor, fazer diagnóstico, pedir o exame correto, fazer o aconselhamento e tratar. O problema, e agora então prestem bastante atenção, porque assim é o jeito que o cérebro dos neurologistas funciona. Tá? Mas o jeito que o meu cérebro funciona, e provavelmente a maioria de vocês vão ver que agora eu vou entrar no cérebro de vocês, vocês logo vão esquecer o que estava escrito em todos esses quadradinhos, tá? É assim. Então, se eu tenho perda de força, tem um monte de coisa que pode dar perda de força. Se eu tenho convulsão e dor de cabeça, bom, isso deve estar lá em cima. Se eu tenho perda cognitiva ou atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, né, perda do desenvolvimento neuropsicomotor, também deve estar lá no córtex ou substância branca, tá? Enquanto que se pega ali núcleos da base ou cerebelo, dá desequilíbrio e às vezes desequilíbrio com os movimentos estranhos. Então agora, né, metade de nós já não lembra o que estava escrito num daqueles quadradinhos ali de perda de força. Quais eram mesmo as doenças que podiam dar uma perda de força, né, um músculo que não funciona direito, tá? Então, nessas situações, obviamente, quando a gente não sabe e quando a gente não consegue avançar, a gente pede ajuda, a gente encaminha, tá? Mas antes, às vezes, da gente pedir ajuda e encaminhar, a gente tem muita coisa a fazer pelo paciente. Então, isso aqui é que abordagem que eu gostaria de fazer quando a gente não tem, né, aquele exame neurológico tão ótimo quanto a gente deveria ter, quando a gente não consegue colocar a topografia da lesão tão bem quanto o neurocirurgião consegue colocar, e a gente fica em grandes grupos que falam, isso pode ser uma ataxia, tá? Ou isso parece ser mais uma perda de força, isso parece mais nervo periférico, né? Mas eu não tenho muita certeza, eu não tenho muita certeza se isso é uma neuropatia, ou se isso é uma paraparesia, se isso está pré-medula, pré-corno anterior, pós-corno anterior, o que é o corno anterior mesmo, tá? Então, a abordagem que eu quero propor para vocês nessa aula, e aí eu quero que vocês me acompanhem, é uma abordagem mais prática, tá? E uma abordagem em que o importante é não deixar passar as coisas que podem causar um grave dano ao paciente ou não deixar passar as doenças que a gente poderia trazer um tratamento, uma melhora para o paciente com os exames que a gente tem disponível. Então, qual a abordagem que a gente vai fazer? A gente precisa seguir, né, a medicina, não tem muito jeito, tá? Então a gente precisa detectar os principais achados neurológicos. Mas nesse caso, o que eu recomendo para vocês é que o importante é diferenciar os grandes grupos, tá? Então você precisa saber o que é uma diferença de uma ataxia, ou de uma leucodistrofia, ou de uma doença do neurônio motor. Mas se realmente é pré ou pós corno da medula, fica muito difícil e na maioria das vezes, com os exames que a gente tem, a gente não precisa ter essa diferenciação logo no exame físico, no exame neurológico, tá? A gente tendo grandes grupos, a gente consegue prosseguir na investigação. A gente tem que levantar as hipóteses diagnósticas, mas é importante focar em duas coisas, tá? Principalmente nas que podem ter tratamento, nas hipóteses diagnósticas que eu posso tratar, mesmo que elas sejam mais raras, e naquelas hipóteses que o exoma não pega. Porque, afinal de contas, se agora a gente tem exoma para ajudar, né? O que o exoma pega, eu posso ficar um pouco mais tranquilo que muitas vezes o exoma vai dar conta e eu não vou ter que garantir que o meu exame neurológico falou que isso era uma paraparesia espástica. Eu preciso solicitar os exames adequados. Então, para isso, é uma coisa importante dessa aula, de entender quais são os exames específicos que a gente precisa conhecer em neurogenética. Porque pedir painel ou pedir exoma, assim como pedir ressonância, é fácil. Mas pedir exames específicos para as doenças que os exames clássicos não pegam, aí começa a ser mais difícil e isso a gente precisa saber, tá? Determinar o diagnóstico correto. Então, claro que a gente precisa entender um mínimo de quais são os exames, né, de como que eles funcionam, de quais são as técnicas e quais são as limitações, porque de vez em quando, se você não sabe disso, você pode achar que uma variante reportada erroneamente por algum laboratório em algum gene é causal da doença e, na verdade, ela não é. Então, não adianta também confiar cegamente no que foi reportado, quer seja pelo radiologista na ressonância, por exemplo, de encéfalo, ou quer seja por um laboratório de genética num painel de neuropatias periféricas, tá? E a gente precisa saber o mínimo
de orientar um tratamento adequado. Então a gente precisa conhecer o mínimo de quais são os principais tratamentos, como que eles estão andando, né? Eu não sei quais são todos os tratamentos e quais são todas as vitaminas e quais são todas as moléculas e quais são todos os precursores de neurotransmissor que a gente usa em cada uma das doenças. E isso eu não preciso saber, porque no final das contas, se a gente fizer um diagnóstico adequado, né, e chegar num diagnóstico correto e souber que, olha, isso tem tratamento, eu não sei exatamente qual, mas tem tratamento, isso eu encaminho para o neurologista, né, e o neurologista faz o tratamento adequado, e eu posso até continuar conversando com o neurologista e falar, tá dando certo, faz sentido, né, não tem nada errado do ponto de vista do diagnóstico, a gente chegou na doença certa, o tratamento está funcionando como a gente imaginava que estaria, mas eu não vou ficar me preocupando em qual é a dose, qual é, né, quantas vezes precisa tomar por dia de coenzima Q10 ou sabe lá o que, ou levodopa, tá? Então, quando que a gente precisa investigar, né, suspeitar e investigar uma doença genética? Porque, afinal de contas, grande parte das doenças neurológicas, elas não são genéticas, né? Elas podem até ter um componente genético multifatorial, tá? Como esclerose lateral amiotrófica, etc. Mas grande parte das doenças genéticas, Guillain-Barré, neuropatias, tá? Neuropatia herpética, etc. Grande parte delas, elas são multifatoriais ou ambientais. Quer seja por uma lesão, então alguém caiu da moto e teve uma lesão na medula, quer seja por uma infecção viral, né? Quer seja por uma doença autoimune que ataca os nervos, etc. Mas a maioria das vezes, muitas vezes, as doenças neurológicas não são genéticas. As doenças neurológicas que têm um alto componente genético, elas, em geral, nem sempre, mas em geral, tá? Elas têm algumas coisas que podem chamar a atenção e que a gente precisa ficar atento. Então, a primeira coisa é, sempre que eu tenho uma doença que, em geral, tem um curso tardio, que começa lá na frente. Então, por exemplo, Alzheimer, a maioria dos Alzheimer são não, embora tenha um risco genético de APOE e outros genes, a maioria dos Alzheimer, elas são multifatoriais, elas não são monogênicas, elas não são causadas por um único gene, tá? Elas não são com forte componente genético. Então, mas, ao mesmo tempo, se eu tiver um Alzheimer de início aos 25 anos, 30 anos, isso é estranho, tá? Mesmo se eu tiver o pior perfil de APOE, em geral eu não começo a ter Alzheimer antes dos 45, 50 anos, tá? Então, um Alzheimer de início muito precoce, aos 25 anos, um parkinsonismo de início muito precoce, aos 20 anos, uma demência, né, que não é uma demência senil, uma demência tardia, uma demência vascular lá com 70, 90 anos, se eu tiver uma demência que começa com 20, se eu tiver uma involução do DNPM que começa com 2, 5 anos de idade, isso eu preciso suspeitar que tem alguma causa genética forte que pode estar levando a esse quadro mais acelerado. Obviamente, familiares acometidos também são um fator importante para eu suspeitar que isso está segregando com os cromossomos, né, que isso está segregando de uma maneira genética. E o importante é que, às vezes, a gente fica muito focado no paciente e esquece de perguntar se teve mais alguém que tem um quadro parecido na família. Né? E é importante procurar perguntar também se é um quadro parecido e nem sempre perguntar se é um quadro idêntico. Porque em várias doenças eu posso ter uma especificidade variável, então eu posso ter alguns pacientes com achados clínicos que são diferentes de outros pacientes. Tá? Uma doença que, querendo ou não, cai no grupo de neurogenética, né, embora às vezes a gente não pense nela classicamente como neurogenética, é a síndrome do X frágil. Tá? Então são os fenótipos associados ao FMR1, ao gene FMR1. E aí é importante lembrar aqui, já como início de exemplo, que a gente vai falar muito nessa aula, que o quadro causado pelo FMR1 é uma expansão de trinucleotídeos, tá? Então, claro que se eu tiver uma mutação de perda de função, um frame shift, o stop codon, no meio do gene do FMR1, eu posso ter o quadro de atraso cognitivo, tá? Então eu posso ter o retardo mental associado ao X frágil, tá? Mas se eu não tiver uma mutação de perda de função, que a maioria das vezes tem uma expansão, quando a expansão passa de 200 cópias, ela também vai levar à metilação da região promotora e ela vai levar também à perda de função desse gene, né, a diminuição do produto proteico, e nos meninos em hemizigose, que só tem uma cópia de X para funcionar, vai ter falta do FMR1, vai ter falta da proteína do FMR1,
e aí vai ter atraso cognitivo em praticamente 100% dos meninos e 50% das meninas, tá? Mas interessante lembrar que antes de eu ter a expansão completa, antes de eu chegar em mais de 200 trincas de nucleotídeos, eu passo pela pré-expansão, né, ou pela expansão incompleta, e essa pré-expansão ela pode cursar tanto com falência ovariana precoce nas mulheres, como com ataxia, né? Então, fratax, então, ataxia relacionada à síndrome do X frágil, né? Fragile X ataxia, ela é uma doença de expansão e, como várias outras ataxias que a gente vai falar bastante nessa aula, ela é causada por, nesse caso, um RNA tóxico, né? Então, um produto de RNA em que tem mais trincas do que deveria ter, e com isso ele se acumula onde não deveria se acumular, e com isso ele fica tóxico e acaba levando a lesão cerebelar, a lesão do sistema nervoso central e um quadro de ataxia, tá? Então, por exemplo, numa síndrome de X frágil, eu posso ter falência ovariana precoce, ataxia e atraso cognitivo sendo tudo junto, né, pertencente a uma mesma doença, né, e o mesmo quadro clínico. E mais importante, uma mesma doença em que se eu fizer exoma nas pessoas, eu não pego, tá? Então é importante sempre perguntar sobre familiares acometidos e também perguntar se esses familiares acometidos têm outros sinais, outras doenças que às vezes podem ser parte de um mesmo gene, né? Parte de uma mesma fisiopatologia, tá? Obviamente, sempre que eu tiver apresentações sindrômicas, então sempre que, além dos achados do sistema nervoso, quer seja periférico ou central, eu tenha outros achados em outros sistemas, malformações, dismorfismos, né, agenesia renal, etc., eu preciso pensar que eu posso estar em frente a um quadro sindrômico, e quadros sindrômicos são mais difíceis de ter uma única causa ambiental, multifatorial, são mais prováveis de ter uma causa genética mais grave, tá? E, claro, a última item que eu preciso suspeitar e investigar uma doença genética é quando eu não consigo encontrar uma causa ambiental bem definida, né? Várias vezes eu não consigo encontrar nem ambiental nem genética e sobram os casos chamados idiopáticos, mas você tem que tomar muito cuidado em chamar com alguma coisa de idiopática hoje em dia, né? Antigamente, muitas das coisas que a gente chamava de idiopático, hoje a gente sabe que tem componente genético, e cada vez mais, com análise de risco poligênico, com análise de variantes multifatoriais, a gente vai ver que cada vez mais desses idiopáticos eles têm um background de risco genético associado com risco ambiental, tá? E mais cuidado ainda com os casos reumatológicos, que, na minha opinião, são o inferno de todos os geneticistas. Então, se você quer que um geneticista se sinta no inferno, você manda para ele, você encaminha para ele um paciente com uma doença reumatológica sem diagnóstico, tá? Então, aquelas coisas de sorologia negativa, etc., que é reumatológico, mas ninguém sabe o que é, quando cai no geneticista, a gente se descabela, porque elas não são monogênicas, na maioria das vezes, tirando 5, algumas poucas doenças reumatológicas que têm um componente monogênico de desregulação imune, né? E aí, quase sempre, quando tem um componente único de desregulação imune, a gente vai jogar elas até para imunologia, ao invés da reumatologia. Então, a reumatologia é sempre onde sobra aquelas doenças multifatoriais em que ninguém consegue fazer diagnóstico, meia dúzia de pessoas inventam um critério lá, e se fechar aquele critério, eles chamam daquilo, mas várias vezes a gente não consegue ter um teste definitivo, tá? Então, essa é uma das áreas em que tome muito cuidado, e às vezes esses quadros envolvem quadros neurológicos e não só articulares ou de pele, etc. Tá? Então, neurológicos e musculares são comuns nos quadros reumatológicos. Ok, então a gente já sabe quando a gente deve suspeitar de doença genética e, portanto, quando a gente deve pedir algum teste genético para tentar descobrir qual é esse quadro neurológico que eu acho que tem um componente genético. Então, como que eu vou fazer o diagnóstico se eu sou um médico que não sabe exatamente falar, nossa, né, tem, deixa eu pegar um exemplo que eu sei, vamos dizer, Duchenne, tá? Então, tem manobra de Gowers, tem hipertrofia de panturrilha, tem uma CPK elevada, é um menino com 5 anos, tá? Etc, etc, etc. Então, se eu tenho um quadro clássico que eu consigo pensar num diagnóstico único, fica mais fácil, né? Então, se eu tenho um quadro que eu falo, eu acho que isso é Duchenne, eu posso direcionar a minha investigação para a pesquisa de DMD, do gene DMD, né? Aí eu entro
no OMIM, eu entro no Gene Reviews, eu olho que DMD, 70% das mutações são por deleção, tá? E eu vou escolher, então, algum laboratório que faça ou MLPA do DMD ou faça um painel NGS que garanta que pega deleções em hemizigose nos meninos que têm DMD, tá? Então, deleções em um cromossomo X dos meninos que têm DMD. Mas, se muitas vezes eu não tenho tanta certeza se isso é uma distrofia muscular de Duchenne, ou se isso é uma distrofia de cinturas, ou se isso na verdade não é do músculo, isso é da placa neuromuscular, tá? Ou até do neurônio motor. E eu estou achando que tem perda de força, mas tem perda de força porque é uma neuropatia motora e não uma distrofia muscular, tá? Então, quando entra lá naquele nosso quadro de perda de força, alteração de marcha, e que eu não sei exatamente dizer qual que é, né? E qual é, porque quando eu tenho perda de neurônio, às vezes pode ter aumento de CPK depois por lesão muscular, então as coisas começam a misturar tudo, e eu não consigo ter certeza e direcionar o meu diagnóstico, tá? Nesse sentido, eu vou muitas vezes buscar um diagnóstico mais amplo, né? E esse diagnóstico amplo e um critério muito importante de como iniciar o diagnóstico é isso que eu coloquei de ser o menos invasivo possível, tá? Você, sempre que você tiver possibilidades distintas de testes que podem resolver, que podem responder a mesma pergunta, a mesma dúvida diagnóstica, o ideal é você começar pelo teste menos invasivo. Então, se eu estivesse dando essa aula há 20 anos atrás, ia ter um enfoque muito grande em biópsia muscular, tá? Ou de nervo, até em algumas situações, e eletroneuromiografia, tá? Principalmente para aquelas doenças com perda de força, alteração de marcha, etc. Tá? Mas hoje não tem essa indicação. Hoje, como grande parte das distrofias musculares, das neuropatias periféricas, conseguem ser detectadas por NGS, quer seja um painel para doenças neurológicas, né, neurogenéticas, quer seja o exoma completo, tá? Quando eu tenho um quadro que eu suspeito de Duchenne, de distrofia de cinturas ou, né, de uma neuropatia periférica sensitiva, de uma neuropatia periférica motora, tá? Eu começo com NGS, eu não começo com exame invasivo, tá? Outras situações, como por exemplo, epilepsia infantil precoce, né? Também o NGS, exoma ou painel é indicado de primeira escolha, tá? Claro que o eletroencefalograma não é um exame invasivo, eu posso fazer, não tenho por que não fazer um eletroencefalograma quando eu suspeito de convulsão, tá? Mas convulsão de início precoce tem uma indicação, principalmente quando pode ser uma canalopatia, tem uma indicação de fazer NGS o mais rápido possível, porque às vezes, né, você pega algumas doenças, então você pode ter Dravet, pode ter outros canais de sódio, outros canais de potássio, né, mas dependendo da canalopatia que tem, dependendo do gene que está cometido, dependendo do canal, né, que você tem, você pode ter diferenças no tratamento da convulsão. Você pode ter diferenças antiepiléticos que funcionam mais e às vezes até antiepiléticos que não podem ser dados, que tem uma contraindicação de dar em algumas síndromes de epilepsia genética, tá? Então, nesses casos, principalmente das doenças neuromusculares e das epilepsias, NGS e exoma é um lugar que você não está errando se você pedir logo de cara, tá? Ao mesmo tempo, sempre que eu pedir exames de imagem, né, lembrar que nem sempre, porque a ressonância não enfia uma agulha na pessoa, né, nem sempre ela não enfia, porque às vezes você enfia a agulha para colocar contraste, quer seja um contraste de ressonância ou de tomo, né, e às vezes a pessoa pode ter, se for de tomo, né, uma lesão renal, ou se for de ressonância pode ter uma alergia ao contraste, tá, e você pode levar até quadros muito graves por uma alergia a contraste de ressonância. E, além do contraste, se você estiver fazendo principalmente em crianças, né, você precisa lembrar que você às vezes vai precisar de sedação e você sedar uma criança também corre um risco, né, de uma síndrome de King, de ter alteração em HIR1, etc. Ou você, mesmo que não tenha uma hipertermia maligna, uma doença genética relacionada à anestesia, né, você pode ter uma alergia, né, você pode ter uma resposta não adequada à sedação, tanto do ponto de vista da alergia, quanto até do ponto de vista de uma parada respiratória. Tá? Então, querendo ou não, os exames de imagem não são tão não invasivos assim quando a gente precisa colocar contraste ou sedação. E lembrar sempre do bom e velho ultrassom, tá? Porque o ultrassom
ele realmente é não invasivo, então você, né, no máximo uma alergia de pele ali pro gelzinho, tá? Mas o ultrassom realmente não tem contraindicações, e sempre que tiver um envolvimento cardíaco ou sindrômico, é bom dar uma olhada se você não tem alguma malformação cardíaca, e se você não tem, se você tiver um envolvimento muscular cardíaco ou uma suspeita, né, de nervos no funcionamento cardíaco, você vê se tem uma cardiomiopatia dilatada, hipertrófica, o que está acontecendo, junto, claro, de um eletrocardiograma, assim como a gente teria feito um eletroencefalograma na parte cerebral, tá? Então, isso é um pouco de como investigar classicamente, lembrando que a gente vai sempre priorizar ser o menor invasivo possível. Além de ser o menos invasivo possível, tá? Em neurogenética, é uma das situações mais importantes que a gente tem que lembrar de todos os padrões de herança, inclusive os não mendelianos, tá? Inclusive herança mitocondrial, tá? Então, quando eu tenho perda de função mitocondrial, e aí vamos lembrar que a maioria das doenças mitocondriais, na verdade, são autossômicas excessivas e não de herança mitocondrial, mas ela tem uma perda de função mitocondrial, tá? Mas quando eu tenho perda de função mitocondrial, eu posso ter múltiplas alterações, né? Mas principalmente aqui para essa aula, de sistema nervoso central, alterações musculares ou neuropatias ópticas, tá? Com os acometimentos mitocondriais. Então, na maioria das vezes, hoje em dia, nos bons laboratórios, o exoma já vem acoplado à análise de DNA mitocondrial. Mas se eu pedir um painel, muitas vezes o painel não tem análise de DNA mitocondrial. Tá? Então eu preciso saber o que eu estou pedindo e saber onde que eu estou pedindo e considerar se o DNA mitocondrial foi avaliado no NGS junto dos genes que eu pedi, quer seja um painel, quer seja um exoma. Tá? Além disso, do mitocondrial, uma coisa que eu já comecei a falar quando eu comentei sobre o X frágil, e a gente vai falar bastante nas ataxias e nas demências, etc., é que... Não, desculpa, antes da ataxia, eu esqueci de falar, tem que lembrar que podem ter variantes de novo, né? Então, eu posso ter doenças dominantes, mesmo com pais não acometidos, tá? E porque eu sempre posso ter variantes que são novas, e nesse sentido, o que eu gostaria de deixar para vocês é que sempre que vocês pedirem uma análise de trio, ao invés só da análise de probando, tá? Vocês vão ganhar uma estrelinha aí para ir para o céu, porque os analistas do laboratório vão te agradecer imensamente, porque é muito mais fácil e muito mais seguro analisar o trio do que o probando. Hoje em dia, o problema é que analisar o trio é mais caro. Então, uma das coisas que o laboratório está tentando fazer é baratear ao máximo o custo do trio, porque cada vez mais o custo da bancada dos reagentes diminui e o custo da análise em si aumenta. Né? Então, começa a chegar ao ponto em que vale mais a pena gastar um pouquinho de reagente para eu economizar tempo e ter uma garantia de uma qualidade de análise com o teste do trio. E aí sim, então, voltando no ponto das expansões de tri, tetra ou pentanucleotídeos, tá? Que a gente comentou no X frágil, que o X frágil pode ter penetrância incompleta da ataxia, penetrância incompleta da falência ovariana precoce, né? Mas se eu penso ainda, principalmente nos grupos de demências, né? E de ataxias hereditárias, principalmente as ataxias dominantes, tá? Isso é um grupo muito importante, né, que eu posso ter casos em que parece ser o primeiro da família, porque várias dessas doenças de expansões, elas podem cursar com aquilo que a gente aprendeu que chama antecipação, né? Então, as gerações mais velhas, a quantidade de expansão delas era menor, e nas gerações mais novas, essas expansões aumentaram de quantidade, e por isso, com o aumento de quantidade, eu posso ter ou uma proteína mais tóxica, como a poliglutamina em Huntington, por exemplo, ou um RNA mais tóxico, né, quer seja em X frágil ou em distrofia de Steiner, tá? Distrofia metônica de Steiner. E aí, essa penetrância ela pode ser incompleta. Então, eu posso achar que eu estou tendo o primeiro caso familiar, quando, na verdade, isso é uma doença dominante, com penetrância incompleta e variável com a idade, tá? Lembrando também que, infelizmente, de novo, eu vou bater na tecla toda hora que expansões de tri, tetra e pentanucleotídeo, na maioria das vezes, não são detectadas por NGS. A gente vai chegar a isso um pouco ali na frente, tá? E, como um lembrete final, até mutações somáticas são possíveis em alguns casos de doenças
neurogenéticas, como, por exemplo, variantes somáticas no gene PIK3CA, que entra lá naquele grupo de PROS, né, de PIK3CA-related overgrowth syndromes, que pode dar hemimegalencefalia e apresentar como um quadro primariamente neurológico. E aí, se eu fizer o teste do PIK3CA no sangue, pode ser que eu não detecte, eu teria que fazer teste no tecido acometido. Tá? Outras doenças também, eu vou ter hits secundários nos neurônios, né, as células do sistema nervoso, como neurofibromatose, tivoneuromatose familiar, tá? Então tem algumas situações em que às vezes, para eu fechar, né, é que NF1 e tivoneuromatose eu não coloquei, porque elas em geral têm um primeiro hit um germinativo, né? Então tem um hit que eu pego no exoma, e aí depois, para confirmar o segundo hit, é que eu precisaria de um tecido tumoral. Mas em algumas situações eu não tenho nenhum hit germinativo, eu já teria que direto pesquisar só o tecido tumoral. Além do padrão de herança e de ser o menos invasivo possível, a gente precisa lembrar que, obviamente, os testes bioquímicos podem ajudar e ajudam em muitas situações. O problema dos testes bioquímicos é que eu preciso saber, mais ou menos, qual é a hipótese diagnóstica que eu tenho. Tá? Porque se eu tiver, por exemplo, ataxia, das duas uma, ou eu vou preencher todos os quadradinhos lá na nossa solicitação de teste bioquímico e gastar um dinheiro violento que na verdade está errado, porque se eu fizer isso, pedir 100 testes bioquímicos, vai vir um falso positivo, né? Vai vir 1% de falso positivo aí, e aí você vai mais se atrapalhar do que se ajudar, você vai começar a direcionar seu diagnóstico para um lugar que não era verdade, tá? Mas se eu, por exemplo, falo, tá dentro do grupo de ataxias, mas eu acho que pode ser uma ataxia por deficiência de vitamina E, ou pode ser ataxia telangiectasia, porque tem, né, telangiectasias em orelhas, etc, foi um quadro precoce em criança, atraso do DNPM agregado, né, ou tem uma coisa estranha lá, meio azulada no olho, que o oftalmologista para mim falou que tinha, né, um anel de Kaiser-Fleischer e que isso deve ser síndrome de Wilson, que pode cursar também com quadro atáxico, tá? Se eu tiver uma dica, né, e se eu for, então, um bom neurologista, digamos assim, tá? Mesmo não sendo neurologista, se eu tiver uma dica, se eu tiver uma boa hipótese mais direcionada, tá? Eu posso começar a pedir testes bioquímicos mais direcionados, né? E a gente faz isso na prática, tanto na prática de medicina geral, quanto na prática de genética clínica, né? Mesmo fora dos ambulatórios de neurologia, tá? Existem também enzimas obscuras para ataxia de Friedreich, e para várias dessas doenças eu posso ter um marcador bioquímico. Tá? E aí, então, com isso, uma dica importante é sempre que você tiver uma hipótese, que você tentar levantar uma hipótese, por exemplo, no MIN, né, ou no Possum, ou no London Database, são sites que te ajudam a levantar hipóteses de doenças genéticas, né, sites ou programas, você olha de novo no MIN, no Genome Reviews, no PubMed, se existe alguma alteração de achado laboratorial que pode te ajudar a confirmar, né, ou a afastar aquela doença. A maioria das vezes nunca vai ser, né, uma coisa patognomônica, uma coisa que com certeza confirma ou com certeza afasta, tá? Mas ajuda você a falar, isso ficou mais provável. Ajuda você a ter uma probabilidade condicional, uma probabilidade a posteriori maior, mais alta de ser aquela doença que você estava pensando, né? Obviamente, eu não vou nem entrar aqui, porque é uma tema para uma outra aula inteira, né, sobre lactato, exames aciduras orgânicas, né, beta-oxidação, corpos cetóticos, etc, tá? Que são exames que eu peço quando eu suspeito mais de erros inatos do metabolismo, mas que podem cursar primariamente com achado neurológico sem outras coisas, tá? E, obviamente, CPK, quando eu suspeito de lesão muscular, né, é um exame que ajuda, além de muitos e muitos outros que eu não tenho como colocar aqui na aula. Os exames de imagem, obviamente, também podem ajudar além dos bioquímicos, tá? E os exames de imagem eu não vou entrar muito em detalhe, porque, em outras palavras, não é tão difícil solicitar ressonância nuclear magnética de encéfalo, difícil interpretar o resultado. Tá? E, infelizmente, eu não sou tão bom de interpretar o resultado, mas eu conheço um bando de gente lá do HC, do Hospital de Clínicas, que é ótimo em interpretar o que está aparecendo naquele achado, se aquilo lá é dente molar mesmo ou não, se tem calcificação dos núcleos da base, tá? Se está espesso ou não está espesso, se está fino ou não está fino, a camada cortical, etc.
ok? E aí a gente chega, então, finalmente, logo antes da última etapa, que é a parte de tratamento, a gente chega na discussão do e o que o exoma não pega, tá? E isso é importante porque se o exoma me ajuda tanto, e se tem várias coisas que talvez eu não precisa ser mais tão bom no exame neurológico, na história clínica, porque o exoma vai pegar, as coisas que o exoma não pega, essas precisam estar sempre na minha mente, porque essas, se escapar, eu posso deixar um paciente perdido no mundo que teria um possível tratamento e que eu não estou oferecendo o tratamento adequado para ele. Basicamente, de uma maneira simplificada, o que o exoma não pega são coisas repetitivas, tá? Então, todas as coisas que têm duplicação, né, deleção, tá, que são as copy numbers, pode não pegar, embora a gente melhorou muito, mas principalmente não é duplicação e deleção que me preocupa mais. O que mais me preocupa são regiões com alta homologia, então são regiões que eu tenho duas vezes uma coisa que parece quase igual e que eu não consigo diferenciar se está vindo do lugar 1 ou se está vindo do lugar 2. Na hora que eu picoto tudo, jogo na máquina de sequenciamento de nova geração e mando o computador alinhar, né? Então eu mando o computador pegar as pecinhas de quebra-cabeça e falar, olha, esse pedacinho de floresta verde veio daqui e não dali. Tá? Então essa é uma analogia do que está sendo feito na hora que eu faço NGS e alinhamento. Tá? E se eu tenho uma região que é muito repetitiva, muito igual, eu não consigo saber de onde veio. Isso atrapalha, no exemplo clássico do SMN1 e SMN2, tem outros genes de doenças neurogenéticas, de câncer, que também tem homologia e também atrapalha, e você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, CYP21A2, né, hiperplasia adrenal congênita, entre muitas outras. Tá? E o outro exemplo de regiões repetitivas são as expansões de trinucleotídeos, tetanucleotídeos. Tá? Então, sempre que eu tiver CAG, 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 CAG seguidos, né, é muito difícil eu falar com exoma de reads curtos, ou mesmo genoma de reads curtos, e reads curtos são reads que tem mais ou menos 100 a 150 pares de bases, é muito difícil eu falar se tem 50 trincas, que seriam 150 pares de bases, ou se tem 90 trincas, tá? Que seriam 270 pares de bases. E a diferença, às vezes, é que 50 trincas é pré-mutação, ou é normal, e 90 trincas já é mutação completa e teria síndrome, né, doença de Huntington, por exemplo. Tá? Então, essas expansões e as coisas de homologia, eu preciso tomar cuidado e eu preciso pedir testes específicos. Tá? Como que eu faço, quais testes específicos que eu gostaria, se vocês tivessem que levar para casa uma coisa dessa aula, tá? É este slide daqui. São quais testes específicos eu preciso lembrar no caso de doenças neurogenéticas e que o exoma não pega, tá? Então, para SMN1 e SMN2, a grande maioria das vezes, mais de 95, 98% das vezes, eu tenho deleção do exon 7 e exon 8 do SMN1, causando, né, a amitrofia espinhal progressiva, ou né, o mesmo nome, amitrofia AMI, amitrofia muscular espinhal. Tá? Então, se eu tenho perda dos dois alelos do SMN1, que na maioria das vezes é por deleção dos exons 7 e 8, de vez em nunca é por mutação de ponto de perda de função no SMN1, tá? Eu vou ter AMI, eu vou ter AIP ou AMI, né? Quer seja tipo 1, Wernicke-Hoffman, tipo 2, tipo 3, tem um tipo 0, que seria muito, muito grave, quase letal, tá? Mas se eu tiver perda das duas cópias do SMN1, dependendo mais ou menos do número de cópias de SMN2 que eu tiver, quanto mais grave for, eu vou ter AMI. Para detectar isso, não adianta fazer exoma. A gente está tentando a todo custo detectar com NGS, porque seria um trunfo eu poder fazer um exame só que pega todas as doenças de carrier screening, todas as doenças neurogenéticas, e incluir ainda por cima SMN1 e SMN2, que é uma doença muito comum, porque infelizmente essa região repetitiva está muito sujeita a ter deleções, tá? Mas infelizmente eu não consigo. Então hoje a gente faz primariamente MLPA ou um PCR específico para a região, um PCR quantitativo, tá? A pesquisa de expansão, sempre lembrar que para as expansões eu não vou fazer NGS, eu vou fazer um PCR específico, quer seja com 3 primers, quer seja um primer com, que eu vou ver qual que é o tamanho, quer seja usando material radioativo ou não, tá? Mas hoje em dia praticamente eu não faço mais Southern blot, eu vou fazer um PCR específico, só que aí eu preciso, infelizmente, pedir um PCR específico.
Então, se você quer SCA1, 2, 3, que é Machado de Joseph, 6, você precisa falar SCA1, 2, 3 e 6. E se você pedir SCA é espinocerebellar ataxia, né? Então, ataxia espinocerebellar. Se você pedir a 1, 2, 3 e 6, que são dominantes, por exemplo, você não pediu ataxia de Friedreich, né? Que pode ser por expansão e que é outra, como chama? É outro recessivo e a outra local, tá? Se você pediu SCA1, 2, 3, etc., você não pediu X frágil. Se for uma ataxia por X frágil, você não pegou FMR1. Então, nas ataxias é um dos piores quadros que tem. É um dos quadros que, em geral, a gente começa por uma pesquisa de expansão das principais, a gente vai por exoma. Hoje mesmo, acabei de analisar um quadro de ataxia por exoma que a gente não encontra nada, tá? E aí a gente volta a ficar pedindo cada uma das PCRs específicos para cada uma das expansões que podem dar ataxia, ok? Se você tiver suspeita de mosaicismo, você tem que testar o tecido acometido, né? Obviamente não o sangue, tá? E sempre que você pensar em portadores de deleção ou duplicação em heterozigose, cuidado com a capacidade de detecção de copy number do NGS. Muitas vezes é mais seguro para o portador. Quando está em hemizigose ou homozigose, ou seja, quando tem falta completa, o NGS pega fácil. Mas quando é um portador, principalmente de duplicação, deleção é um pouco mais fácil, mas principalmente duplicação, cuidado. Muitas vezes é mais seguro pedir um MLPA para portador do que pedir um NGS para portador, tá? E aí, a última peculiaridade do diagnóstico é sempre lembrar das doenças que têm tratamento. Então, a gente vai ter que dar uma atenção maior, mesmo que ela seja rara, a gente vai precisar tentar lembrar das doenças que podem ter tratamento. E, infelizmente, essa lista, ela muda, né, à medida que a medicina avança, tá? Então, como que a gente vai pensar um pouco em tratamento? Eu vou tentar terminar nos próximos 4 minutos para a gente ter 10 minutos de pergunta, tá? Então, do tratamento em si, né, a Karina, no ano passado, ela mostrou uma lista que eu copiei e colei, tá, de quais são as doenças que têm tratamento na neurogenética. Então, adrenoleucodistrofia ligada ao X, deficiência de GLUT1, distrofia muscular de Duchenne, ataxia por deficiência de vitamina E, distonia responsiva a DOPA, polineuropatia amiloidótica familiar, xantomatório cerebro-tendina, doença de Niemann-Pick-C e ataxias por deficiência de coenzima Q10, tá, além da atrofia muscular espinhal causada pelo SMN1. O importante aqui é que eu nem lembro qual é. Bom, para DOPA deve ser levodopa, né? Para ataxia por vitamina E deve ser vitamina E. Para ataxia por coenzima Q10 eu devo dar coenzima Q10. Mas também não sei se é só coenzima Q10 que eu dou, se eu não dou alguma coisa a mais para que a coenzima Q10 esteja mais disponível, etc, etc. Eu não sei tratar isso. Eu não vou lembrar quais são os tratamentos. E, de novo, como eu não sou neurologista, assim que eu mudar o slide, eu não vou lembrar mais de quais eram todas essas caixinhas e quais eram todas essas doenças da esquerda que podem ter tratamento. Mas, hoje em dia, isso não é mais tão problemático e tão importante, porque, felizmente, o exoma em sangue pega tudo isso que está na esquerda, tá? Então, uma das principais coisas que eu vou bater na tecla, que eu já estou batendo na tecla, que eu vou continuar batendo na tecla, é que a atrofia muscular espinhal, a gente não pode esquecer, porque a atrofia muscular espinhal, o exoma não pega. Então, é uma doença que hoje já pode ter tratamento. Tratamento é muito caro, não é tão eficiente, a gente não sabe se vai ter para todo mundo, etc, etc. Mas, querendo ou não, tem tratamento. A gente vai discutir um pouco nos últimos slides, né? E eu preciso pedir um teste específico, tá? E aí algumas generalizações, então, em relação ao tratamento em si, tá? Então, isso são alguns pontos que eu queria trazer para vocês e que vocês podem discordar, mas mesmo que vocês discordem, ouçam com atenção e pensem que isso pode acontecer e como que a gente vai ter que lidar na medicina para isso acontecer. O primeiro ponto é que no futuro não tão distante, a gente provavelmente vai ter terapia gênica com CRISPR, Cas9 ou alguma outra estratégia, né? E que a gente possa recuperar qualquer tipo de mutação em qualquer lugar. Então não importa se é perda de função, se é ganho de função, se eu preciso pôr um gene, se eu preciso tirar um gene, se o splicing está alterado, né? Eu vou lá e eu vou editar realmente exatamente o que eu preciso, né? E aí eu poderia ter tratamento para todas as doenças genéticas. Não importa se ela é neurogenética, não importa se ela é câncer hereditário, eu vou lá, conserto o gene no local certo e pronto, está resolvido. Obviamente isso ainda vai demorar um pouco, porque para ter vetores, para você conseguir fazer essa engenharia toda específica no lugar certo, não é tão fácil, tá? Mas muito em breve nós já vamos ter que saber, não vai mais bastar falar, eu sei que isso é uma ataxia. A gente vai ter que saber qual é a etiologia molecular e quais são as vias fisiológicas da ataxia,
porque isso vai poder me ajudar a pensar em qual tipo de tratamento eu posso aplicar para aquele, quer seja uma terapia gênica ou não, ou quer seja uma redução de substrato, tá? Ou uma coenzima que pode ajudar naquele tratamento. Tá? E lembrar, obviamente, que os tratamentos de suporte são também tratamento. Então, não esquecer que mesmo quando eu não tenho nenhuma terapia gênica magnífica, muitas vezes a fisioterapia ajuda muito e melhora muito a qualidade de vida do meu paciente. Tá? E aí eu queria comentar com vocês 3 casos específicos antes do slide de conclusão. E o primeiro caso específico de tratamento é o SMN1. Então, existem 2 drogas já aprovadas lá nos Estados Unidos pelo FDA, que é o Nurcinem e o Risdiplam. Tá? E essas 2 drogas elas são um pouco diferentes, mas elas atuam da mesma maneira as duas. Elas ainda não são engenharia genética. Tá? O que elas fazem elas ajudam que a diferença em que tem entre perto do exon 7 ali do SMN2, que tem um nucleotídeo T, e no exon 7 do SMN1, que tem um nucleotídeo C, e esse nucleotídeo C faz com que mantenha o exon 7 dentro do splicing, né, dentro dos exons a serem traduzidos depois na proteína, e quando eu tenho o nucleotídeo T, o exon 7 é pulado no SMN2, então você tem o splice out do exon 7, e aí esse produto que falta, o exon 7, ele é mais instável, e ele degrada rápido, ele é não funcional, então por isso eu tenho a doença, eu tenho a falta da sobrevivência do neurônio motor, né, por causa da falta do produto do gene Survival Motor Neuron 1, tá? Então o que essas 2 medicações fazem? Elas empurram para que mesmo quando eu tenho T no SMN2, eu tenha mais produção de produto estável e produto normal, que em geral quando é SMN2 wild type eu só tenho 10%, para que eu tenha mais produção. Essa é uma droga muito boa porque praticamente não importa qual é a minha mutação no SMN1. Não importa se eu tenho deleção no SMN1 ou se eu tenho perda de função no SMN1, porque ele não vai agir no SMN1. Ele vai agir no SMN2. Né? E todo mundo tem pelo menos uma cópia do SMN2, porque se eu não tiver nenhuma cópia, eu teria uma EP pior, que é tipo 0, em geral eu sou letal. Tá? Então, como todo mundo tem uma cópia funcionante, eu atuo nessa cópia funcionante e eu consigo consertar parcialmente a falta de proteína SMN1. O segundo caso que eu queria falar, eu já estou estourando o tempo que eu quero deixar para a pergunta, é o de DMD. Tá? O DMD tem vários tratamentos que estão sendo desenvolvidos para DMD, desde terapia gênica até inserção do DMD com vetores virais. Tá? Mas tem 2 tratamentos que eu gostaria de trazer como exemplo, que são o Atalurem, que faz eu pular um stop codon prematuro, e o Eteplirsen, que faz eu ter que usa um oligonucleotídeo antisense para esconder, vamos dizer assim, aquele pedaço de RNA mensageiro e fazer pular o exon que eu quero para poder fazer o DMD voltar a entrar em fase. Tá? Então ali aquele exon 49 ele estaria em fase só com o exon 52 e se ele grudar no exon 51 ele está fora de fase. Então como eu quero fazer voltar a entrar em fase, já que ele já tinha perdido o exon 50, eu faço perder também o exon 51. A importância desses 2 tratamentos é que eles só funcionam se, no caso 1, eu tiver uma mutação no DMD por stop gain, uma mutação de stop codon. Se eu não tiver stop codon, eu não tenho que pular stop codon. E no caso 2, eu preciso saber exatamente qual é o exon que eu quero jogar fora para tentar voltar a fazer entrar em fase, né, para grudar ali o 49 no 52. Então, se eu não souber exatamente qual é a etiologia molecular, não só o gene, mas qual é a mutação no gene, eu não consigo oferecer esses tratamentos personalizados para Duchenne. E aí, então, por favor, o penúltimo slide é o caso específico que chama Mila-100. Então, Mila-100 é uma droga feita para Mila. Tá? A Mila é uma menininha que tinha uma lipofucinose seróidica, uma doença lisossomal, que cursa com ataxia, convulsão, cegueira, etc. Um atraso cognitivo bem importante, uma neurodegeneração importante na infância. Tá? E o gene da Mila era esse MFSD8, e uma delas era uma mutação de frame shift, de perda de função, né, que não tinha o que fazer, mas uma outra era uma inserção de um retrotransposon numa região intrônica que fazia alterar o splicing. E aí o que os caras falaram foi o seguinte, mas se no Duchenne eles têm aquele antisense oligonucleotide, né, o ASO, que faz eu inibir o splicing errado, se eu usar um antisense específico para esse retrotransposon nesse intro dessa menina, eu posso inibir e fazer ter volta de produto proteico de pelo menos um dos alelos. Então eles fizeram isso em 11 meses lá no Boston Children's Hospital,
tá? E eles chegaram no final de 11 meses com um tubinho, né, com frasquinhos de oligonucleotídeos. É mais ou menos como se você mandasse o laboratório fazer primer para você fazer PCR, só que são primers, são oligonucleotídeos que ligam, ao invés de iniciar uma polimerase, eles ligam no antissense, no RNA, para acertar esse splicing, e com isso ela melhorou um pouco. É uma doença que provavelmente não vai ter melhora total, mas ela melhorou um pouco, e o importante disso é que eu já consigo então fazer uma terapia, fazer um tratamento para um N de uma pessoa. Só vai funcionar nela, porque é só ela que tem esse retrotransposon ligado aí. Mas dependendo do achado molecular nas nossas doenças neurodegenerativas, pode ser que eu tenha um tratamento específico para aquela pessoa. E com isso eu termino deixando 5 minutos de perguntas, tá? Com essas conclusões gerais finais, de tomar cuidado para não confiar demais no exoma, de que a gente ainda tem que, embora o exoma ajuda muito, a gente ainda tem que saber fazer o mínimo de exame neurológico e consultar a literatura, tá? Precisa saber um pouco de medicina para fazer medicina. A gente tem que lembrar que triagem para SMN1 não só não pega no exoma, como daqui a pouco vai virar rotina em triagem neonatal, porque como isso tem medicação e tem interesse, todos os criancinhas vão nascer e vão fazer triagem para SMN1, e a gente vai precisar saber interpretar isso e tratar isso, tá? E lembrar que essas novas terapias estão chegando, e essas novas terapias elas vão precisar saber exatamente se eu preciso remover o RNA tóxico, se eu preciso interferir no stop codon de parada prematura, ou num splice alternativo que foi criado. Muito obrigado e estou aberto a qualquer tipo de perguntas. Excelente, Guilherme, excelente, tu apresentas muito bem, realmente tornas um tema complexo, muito organizado e acessível, então parabéns aí, e que bom que tu deixasse um tempinho para perguntas, a gente tem algumas aqui. Tem uma pergunta aqui numa doença com um padrão recessivo, né, pela história familiar, aliás, muito bom tu teres destacado a importância da história familiar, né? Sempre é um exame de custo zero, né? Em que não invasivo. Não invasivo e traz muita informação que pode ser útil aí ao longo da investigação. Uma doença de padrão recessivo, no exoma se encontra uma variante num gene que faz sentido em relação ao fenótipo do paciente, mas em heterozigose. O que é o próximo passo aí? O consenso atual, né, é que a gente tem reportado variantes provavelmente patogênicas ou patogênicas, mesmo quando só encontra em heterozigose, e isso ainda não explica o quadro clínico, né, porque a gente não encontrou uma segunda variante. E aí tem duas opções, pode ser que não seja aquela doença, né, pode ser que a gente não pegou, que é uma multifatorial, que é um gene que a gente não pegou, ou pode ser que tenha uma segunda mutação, tenha uma segunda variante naquele gene que o exoma não pega, né, que talvez o genoma pegue, ou talvez nem o genoma não pegue. O que a gente não consegue fazer ainda hoje na prática clínica, mas a gente está no nosso cronograma de inovação, é fazer o RNA-seq. Então é fazer sequenciamento do RNA, porque às vezes o exoma não pega, mas você vê que tem falta daquele RNA. Né? Então tem uma variante intrônica, uma variante no promotor, que faz com que não crie aquele RNA, e aí você vê no RNA que não tem produto proteico adequado. Tá? Obviamente, o próximo passo depois de RNA seria conseguir fazer estudo funcional, tentar ver a proteína daquele gene para aquela pessoa. Mas estudo funcional é muito caro e provavelmente não vai entrar na prática clínica de ficar fazendo estudo funcional de cada uma dos genes associados à doença de padrão autossômico recessivo em que você encontrou só uma variante. Provavelmente o próximo passo vai ser genoma completo, depois do genoma completo, RNA-seq, transcriptoma completo. Muito obrigado, novamente muito, muito claro. Tem uma outra pergunta aqui, tu comentasse que o exoma não pega expansões, daí a pergunta se os painéis pegam expansões? Não, os painéis NGS também não pegam expansões, tá? Na maioria dos casos. Tem algumas poucas exceções, principalmente quando você coloca, tá, um primer específico na hora de fazer o painel para pegar isso. Mas é quase como se você estivesse fazendo 2 testes em paralelo. Você está fazendo um pedaço do teste que é para olhar qual é o tamanho daquela expansão e o resto do pedaço do teste para fazer o NGS de sequenciamento dos genes. Tá? Então, para pegar expansões, você precisa ter um teste que tem primers específicos, que está pensando num PCR específico para aquela região, quer seja painel, quer seja exoma. Obrigado, Guilherme. Aqui é uma última pergunta, nós estamos chegando no nosso horário aqui.
Tu comentaste muito bem quando pedir um exoma, quando pedir painéis, mas quando existem situações em que se pode pedir o sequenciamento de um gene específico, teria essa indicação? Sim. Então, isso eu comento, assim, é o quão seguro você tá, né, de atirar e acertar na mosca, tá? Então, sempre que o quadro clínico for mais duvidoso, sempre que o fenótipo tiver heterogeneidade loco, né, tiver vários genes que podem causar a mesma doença. Então, por exemplo, epilepsia. Não se arrisque a pedir epilepsia só o SCN1A, ou, né, não se arrisque a pedir só um único gene para epilepsia, porque você não vai acertar, tá? Mas, por exemplo, para Duchenne, né, não está errado você começar com MLPA de DMD quando você tem um quadro clínico muito específico para DMD, né? X frágil, quando você tem uma história muito adequada, você não é nem que tá errado, está certo em pedir só a expansão de FMR1, porque você não vai pedir um painel para outras coisas, tá? E aí a outra situação também que você tem que pedir testes direcionados é quando você já tem um quadro na família, né? Quando você está investigando familiares, tá? Então, muitas vezes na investigação diagnóstica do probando, do caso inicial, é mais difícil você ser tão direcionado, embora existam situações, mas quando você está investigando os familiares, aí você vai sempre direcionado e você não vai ficar gastando painéis ampliados. Muito obrigado, Guilherme. Muito clara a tua colocação. E nós chegamos aqui ao final do nosso tempo. E eu queria, então, parte aqui, agradecendo a excelente apresentação do Guilherme Amambri, quando suspeitar de uma doença neurogenética. E vamos agora passar, então, para a parte da nossa sessão de hoje sobre genética para não geneticistas. Eu que agradeço. Muito obrigado e muita honra participar dessa sessão com você.